Onde é mais difícil de tudo isso que a gente está falando do comportamento? Na gente, em nós. Onde é mais difícil? Em nós. Na mente. Na mente, é. Na mente. Porque pensamento ruim dá para lembrar? Não. Hã? Pensamento ruim dá para lembrar? Dá não. Pensamento ruim, você se lembra? Não, é direto. Em cada pensamento que você fica Sabe por quê? doidinho. Sabe por quê? É. Porque a mente ainda não está mudada. Tem que buscar mais, sabe? Então, eu também tenho pensamento ruim. Às vezes tem pensamento que Vem do nada, meu. Hoje eu estava sentado na sala, tinha lido um pouco, ela ainda não está em casa, né? Eu estava sentado na sala, assim, um pouco, olhando para nada, sabe? Descansando, olhando para nada, né? Olhando para nada, e vai, o que você está olhando? Nada. Não tem? É. Sabe? Por que eu falo com você? Aí me veio uns pensamentos assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu subi a escada e meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, pai, me ajuda. E fui sentar porque vem. Mas quando a mente está mudada, isso não vem toda hora. E quando ele vem, na hora, no início do pensamento, o Espírito Santo diz, opa, já acende a luzinha. Né? O que é isso? Isso é quando você está com a sua mente mudada para servir a Deus. Então, quando a gente fala em carreira proposta, o que nós vamos pensar hoje? Hoje, quando a gente fala assim, eu quero servir a Deus, pensa logo na santidade. E a santidade está onde? A santidade está no pensamento, primeiro, que nós falamos. Segundo, a santidade está onde? O segundo ponto da santidade. Falar. Desejo. Desejo. Só coisa difícil, hein? Tudo que eu desejo é o que Deus deseja? Não. Não é? Olha um outro ponto terrível. É o desejo. No meu desejo de fazer as coisas, no meu desejo de fazer as coisas na igreja, não, de prestar serviço na igreja, de ajudar o irmão, de ter conhecimento bíblico, isso tudo é necessário? Bom e necessário, mas não é isso. É o desejo de agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, porque eu quero adquirir conhecimento, mas qual é o viés de conhecimento que eu quero conhecer? Eu quero agradar a Deus. Então o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Eu preciso fazer isso. Mas quando eu vou fazer isso, eu tenho que ter na minha mente que não é o conhecimento que eu quero. Eu quero agradar a Deus. Eu vou ler com um espírito diferente. Eu vou na igreja. Eu vou porque vejo os irmãos, é um ambiente agradável, eu vou cantar, eu vou lavar a Deus. Mas o que eu quero? O que eu quero é agradar a Deus. É o segundo ponto difícil da gente. Quase igualmente. E o terceiro? Tem mais um ainda. Qual o terceiro? O terceiro é depois do segundo. Primeiro, depois. Sabe qual é o terceiro terrível? O que eu faço para agradar a Deus? É o fazer. É o pensar, né? E agora o pensar, o falar, que a gente vai dominando, né, o pensamento, realizando as coisas, e a ação. Qual é a ação que eu tenho que agradar a Deus? Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo ela para ter conhecimento para agradar a Deus. E quando eu pratico essa ação, ela tem algum efeito na minha vida? Quando eu vou no culto, aquilo tem um efeito na minha alma? Eu procuro fazer aquilo que eu aprendo. Eu estou fazendo as minhas ações de maneira que exalta a Deus pela minha conduta diante das pessoas. Quem me vê sabe que eu sou crente? O crente que me vê percebe que eu estou buscando a santificação? Eu estou me destacando entre aqueles que fazem as coisas de qualquer maneira. Eles percebem de que eu tenho buscado a Deus? E essa é outra coisa complicada, né?
Então, assim, quando a gente fala carreira proposta, vou fazer as coisas e no caminho do céu, está implícito essas coisas que são muito difíceis. É muito difícil. É o pensar, é o desejar e o fazer. Correto, né? O fazer correto para Deus, né? É porque tudo que eu faço tem que ser para louvar a Deus. A Bíblia diz assim, que quando você fizer um serviço para o seu Senhor, nós chamamos de Senhor o patrão, né? Quando você fizer um trabalho para o seu Senhor, faça de maneira que exalte a Deus. Você imagina só, eu estou produzindo alguma coisa. Você imagina só, eu estou na feira vendendo um produto. Eu tenho que fazer aquilo de tal forma que esteja agradando a Deus, que exalte o nome de Deus. Né? Eu andando na rua, falo com uma pessoa me fala uma coisa desagradável. Como é que eu tenho que me comportar? Eu tenho que me comportar diante da fala dele de maneira que agrade a Deus. Olha, não é complicado? A gente não pensa nisso assim? A gente não pensa nisso dessa maneira, né? Isso é carreira proposta. Isso é carreira proposta. Eu demorei para começar a lição propriamente. Em busca da para santidade. vocês ouvissem, né? Então nós estamos falando, quando a gente fala assim, a carreira proposta. O que significa isso? Porque a gente vem falar em vida cristã. Não, porque a vida cristã é assim, 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 assim. Mas é muito mais do que isso. Porque a nossa finalidade é o quê? Qual é o nosso alvo, o nosso objetivo? E qual é o nosso alvo? Se santificar para chegar a se aproximar de Deus, né, Pai? Chegar no céu. O nosso alvo é chegar no céu. Não é? E para isso a gente precisa. Então quando se fala nisso, não é só fazer as coisas que é normal da cristã. A gente tem que ter mudança de mente, porque eu não posso pensar besteira. Besteira que eu digo, não fala besteira, já pensar coisa imoral, sexual. Não, qualquer besteira. Eu não posso ter ambição de um livro. Eu não posso pensar mal dos encargos. Eu não posso fazer um juízo, criticar e não pé. Nós estudamos semana passada sobre murmuração. Lembra? E aqui, murmura ou não? Nossa, murmura muito. Não é? E aqui, murmura ou não? É metanoia, mudança de mente. A segunda é o que eu desejo. Eu não falo para ninguém, mas o que eu desejo? Eu não falo para ninguém. Se a gente for falar o que pensa, Deus. Mas o que eu desejo? Então é outro complicado, não é? É complicado. Então, e depois eu vou realizar. O que eu realizo? Em tudo isso que eu faço, eu não estou preocupado com vida cristã, com igreja, com irmão, com Bíblia. Não, eu tenho que ter minha preocupação direta em como que eu faço para agradar a Deus. Que ao agradar a Deus é buscar ter o quê? É santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. E para se aproximar, e tudo que eu faço para agradar a Deus, quando eu estou agradando a Deus, o que eu estou adquirindo? O que eu estou adquirindo? Santidade. Santidade. Então o que eu tenho que buscar? A santidade. A santidade está onde? Desde que eu abro os olhos até fechar para dormir, todo o tempo eu estou fazendo coisa que implica na santidade. É o que eu vejo, o Google, a internet hoje em dia é um perigo. É um perigo. O que eu vejo? O que eu penso? O que eu desejo? E o que eu faço? Esses são os 3 pontos que tem que estar na minha mente o tempo todo para que eu agrade a Deus, para que eu me aproxime de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu estou adquirindo santidade, e é a santidade que é responsável pela minha vida no céu. É a santidade. Porque se não tiver santidade, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Interessante, né? Então a gente vai se acostumando com alguns termos, a gente vai se acostumando com um determinado pensamento, e às vezes, enquanto não dá uma sacudida na gente, assim, tudo isso que eu estou falando, todo mundo sabe, né? Mas enquanto não dá uma sacudida na gente, opa, peraí, eu tenho que fazer tudo isso, mas qual é o meu objetivo, qual é o pensamento? É que é uma pessoa que trabalha. Levanta cedo, toma condução, vai lá, faz serviço, agrada o patrão, faz tudo. Mas tudo isso ele faz
faz pensando no quê? No fim do mês. E que ele vai chegar em casa, tem que dar para a mulher, para os filhos, pagar aluguel, pagar a conta, não sei o quê, comprar roupa. Então, tudo que ele está pensando, o que é? É no dinheiro. Né? Se o patrão falar, não tem dinheiro, nada daquilo mais que lhe interessa. Não tem dinheiro, então eu não ganho mais daquilo, não quero. Meu negócio é dinheiro. Assim é nós. Qual é o meu negócio? Meu negócio é o céu. Então, a única coisa que eu preciso buscar todo o tempo, de todas as formas, que é? É a santidade. Porque eu adquirindo santidade, eu me aproximo de Deus e eu garanto, eu ia falar garanto minha vaga, não é bem assim, né? Mas eu garanto um lugarzinho no céu, né, irmão? Eu buscando a santidade, Deus vai reservar um lugarzinho para mim no céu. Amém? Então vamos fazer a lição. Mas isso eu falei assim como introdução, como uma coisa, mas é muito real, né? Você vê como traz à mente uma porção de coisa, né? É a gente começar a pensar. Aí fora a gente fala assim, tem que pensar fora da caixa. Vocês já ouviram esse termo, não sei. A Janete deve ter ouvido agora. Pensar fora da caixa, né? Sim. Quer dizer, a gente se acostuma a uns termos, uma coisa que está naquilo ali. Então, quando fala determinado termo, a gente já imagina isso. Fala outro termo, a gente imagina isso. Fala outro termo, a gente tem que ver que quando falo isso, a gente tem que imaginar não só a minha frequência, a minha assiduidade, o meu relacionamento com os irmãos, o meu trabalho na igreja, não. Tem que pensar em santidade. Porque a santidade é desde que você abre os olhos até você dormir, o tempo todo está passando em você a santidade. Precisa orar para não sonhar coisa errada. Precisa orar para não sonhar coisa errada. Então vamos ver, nós vamos estudar hoje a lição de número 8, né? E eu vou fazer tudo que eu falei para a Antônia, que é um pouquinho diferente. A lição de número 8, eu vou esperar um pouco para vocês acompanharem. Nós já oramos. Nós vamos cantar o hino 491, que é bastante uma coleção. 491. Agora? Esses hinos têm a função também de a gente louvar a Deus, que a gente tem que dar o caráter de um culto, mas sempre relacionado com o que a gente vai estudar, né? Então vejam bem a letra, né? Quem sabe me ajuda a cantar. Sim, a poder, queres do mal a poder.
Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos a glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém. Agora, a nossa lição, a lição número 8, é assim: confessando e abandonando o pecado. Sempre que nós vemos falar em pecado, a gente olha assim: precisamos confessar o pecado, né? Mas tão importante como confessar é abandonar, né? Porque Deus é misericordioso, é bondoso e é longânimo. Então Ele espera que a gente se arrependa e confesse. Mas a gente não pode, pela bondade de Deus, a gente não pode estar praticando as coisas no pensamento de que Deus vai perdoar. Quer dizer, eu pratico, confesso, perdoa. Eu pratico, confesso, Ele perdoa. Eu pratico, Ele confessa, Ele perdoa. Eu não posso usar esse ciclo. Eu tenho que abandonar, né? Não é ter intervalo. Eu abandonei hoje e aí a semana que vem eu faço outra vez. Aí tive o perdão, passa 15 dias e eu faço outra vez. Não, isso não é abandonar. É abandonar de uma vez por todas, né? É isso que Deus espera de nós. E diz assim, o textual: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Está subindo, está menor, assim. Nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Agora, a leitura para nós está em Salmo 51, nos versículos de 1 a 12. Né? De 1 a 12. Mas o Salmo inteiro tem 19. Então, mais 7, nós damos o Salmo inteiro. Vamos ler o Salmo todo. Por isso eu quero fazer essa leitura com vocês. Salmo 51. Não, põe na Bíblia, porque aí vai ter os versículos que não estão na lição. Nós vamos ler o Salmo todo. Dá para pôr lá assim? Bíblia? É. É que você tem que tirar um por outro, né? Não dá? Não? Só fecha a aba. Só fecha a Não, aba. nem precisa fechar. Então vamos ver. São 12 na lição, são 19 na Bíblia, então a gente já viu o salmo todo. Esse salmo o que é? Vamos explicar o que é esse salmo. Davi, embora com o coração, era um homem segundo o coração de Deus, né? Mas ele era o quê? Era um homem segundo o coração de Deus. A primeira palavra, ele era um homem. E todo homem é falho. A semente do homem pecaminoso, do mal, a herança de Adão, estava no coração dele também. Muito embora ele era segundo o coração de Deus, né? Então ele era o quê? Sujeito às falhas. A Bíblia diz assim que Elias era um homem, Paulo fala isso, Elias era um homem de Deus, Hebreus fala, sujeito às mesmas paixões. Quer dizer, ele fez o que ele fez, não é porque ele era superior, é porque ele realmente tinha um coração voltado para Deus, porque ele sofria as mesmas coisas que nós sofremos. Ele tinha as mesmas possibilidades dos mesmos erros que eu tenho, em que ele realmente era dedicado a Deus, porque quando a gente fala desses homens da Bíblia assim, dá a impressão de que eles tinham alguma coisa a mais do que a gente.
Não tinha nada mais, não. O que ele tinha mais era dedicação e vontade mesmo. Por isso ele enchia. E a ajuda do Espírito Santo, né? Isso. Então vamos ler. Diz assim. Diz assim. Quer ver? Então, ó, né? Eu vou ler bem devagar, né? Ou é bom ler junto? Como é que vocês preferem? Que eu leia bem devagar no seu cada um lê um ou vocês versículo. leem junto comigo? Como Cada um vocês- lê um versículo, não é melhor? Como? Cada um lê um versículo. Cada um lê um versículo, então vamos. Pronto. Então, eu vou ler o primeiro. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2, tá? Lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 4. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos outros olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade, em secreto e no mais íntimo de mim, ensinais a sabedoria. 7. Purifica-me com o esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com o holocausto. Só uma paradinha aí. O que nós falamos, olha só a importância. O sacrifício, não, volta um pouquinho. Volta aí. Ó, não tens prazer em sacrifício, senão eu os traria, nem te agradas com o holocausto. É o serviço que a gente presta na igreja, não é? Quer dizer, o que agrada a ele não é isso. Isso é uma necessidade, faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho com Deus. Mas não é isso que agrada a Deus. Não é isso. É a santidade. Isso é uma necessidade. É como eu para ganhar o dinheiro, eu tenho que trabalhar. Agora, que jeito que eu vou chegar lá? O patrão tanto faz. Se eu ir a pé, de madrugada, andando, arrastando, de carona, interessa do jeito que eu vou? Não. Porque eu vou produzir um trabalho para ele e ele vai me dar dinheiro. E isso aí o que é? Eu trabalho na igreja com a mente fora de Deus. Sacrifício de Deus. Mas Deus não quer sacrifício? Não. Ele não quer sacrifício. Ele quer você. Ele quer a sua vida. Ele quer a sua comunhão. Ele quer a sua santidade. Ele quer a sua dedicação. Ele quer o seu coração. O restante você faz porque tem isso. Então, quantos versículos? Outro. 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito Olha. quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Louvado seja Deus. 18. Pela tua boca, Pode falar, irmão. pela tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém.
Então terás prazer no sacrifício de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Aí, agora o que é? Então terás. Né? Depois de tudo que ele falou, o que você quer? Você precisa ter um coração reto, uma boca pura, uma mente renovada. Então, aí o restante tem valor. Né? Se você tiver aquela condição anterior, aí isso que você está fazendo tem valor. Agora, se você fizer aquilo sem preparação, ele falou, sacrifício não te agrada em nada. A gente às vezes se engana nisso. Ou a gente se engana, mas a gente não presta atenção. Não é? Muito interessante. Bom, então, agora, aqui tem umas coisas interessantes, mas não vou nem comentar, para não ganhar tempo. Depois, o restante da leitura da lição, vamos ver a leitura da lição agora. Ainda tem mais um trechinho, que é em 1 de João, capítulo 1. Aqui, isso. Aí diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e sua palavra não está em nós. Olha o perigo. Quando você faz alguma coisa, só uma pincelada no tempo. Quando você faz alguma coisa que é de desagrado a Deus, precisa muito cuidado, porque às vezes não é que você está fazendo uma coisa que é contra a lei de Deus. Você está afrontando a Deus. Às vezes você não pensa nisso dessa forma. Quando eu faço uma coisa que está contra a lei de Deus, contra o que diz na Bíblia, não é que eu estou pecando só, eu estou afrontando a Deus. Olha como é que João falou. Se dissermos que não pecamos, eu não tenho pecado. Eu estou dizendo, fazemos-no mentiroso. A quem que eu estou fazendo de mentiroso? Eu mesmo. A Deus. Deus. Fazemos-no mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Né? Pensando nisso, a gente ainda vai assim tomar mais cuidado com o pecado, porque não é só que eu estou pecando. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma coisa interessante que eu morri ontem quando eu pensava nisso. No mundo tem lei? Aí fora? Tem. Né? Todo mundo deve andar com a lei. Tal. Agora, quando o sujeito deixa de cumprir a lei, ele faz uma coisa que está fora da lei. O que a lei fala para ele? Condenado. Ele é julgado, né? Penalizado. Não, a lei, o que a lei fala para ele? Que está escrito lá na lei. O que a lei fala para ele? Que ele não... Que ele está errado. Aquele ato é ilegal, é ilícito. A lei não fala nada. Olha, nós procuramos A tanto. lei é letra. O que a lei fala para ele? Nada. A lei não fala. Por quê? Porque ele não ofende uma pessoa. Ele ofendeu um conjunto de coisas que está escrita. Aquilo é a média do comportamento da população. A maioria da população tem um determinado comportamento e a lei defende esse comportamento. Agora, quando ele vai contra a lei não fala nada, porque ela não tem vida. A letra morta. Ela não tem vida. Agora, quando nós entramos na lei de Deus, existe uma vida, ou não? Sim. Existe uma vida. Esse que é o perigo. Quando eu faço um erro na lei de Deus, essa lei que está escrita aqui é viva ou morta? Viva. É viva. Então eu estou ofendendo uma pessoa, e eu fazendo alguma coisa daqui, significa que eu estou ofendendo uma pessoa. Quem é essa pessoa que eu estou ofendendo? Deus. Ao contrário da outra que é morta, né?
Então, nós temos que ter esse pensamento. Às vezes, isso que eu digo, às vezes a gente vai se acostumando daquela forma, desde criança, vai acostumando, e parece que, pensa bem o que é isso. Não é? Quando você fala assim que eu vou falar mal do Zé Carlos, se eu imaginar de que quando eu estou falando mal dele, eu estou ofendendo a Deus, eu falo, peraí, o Zé Carlos não é nada, cara, Deus é outra coisa. Não é? E não é isso que eu faço? É isso. Quando eu falo mal dele, quando eu faço uma murmuração, quando eu calunio, ele não é nada, mas quando eu faço isso, eu estou ofendendo a quem? A Deus. Jesus falou assim: se você quiser criar tropeço na vida de um filho de Deus, melhor seria que você amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. E se lançasse no fundo do mar. Olha a importância que tem. Por quê? Porque quando você faz para ele, você está fazendo para Deus. Jesus falou assim, é uma mensagem bem longa. Ele falou assim, vinde para o reino do meu Pai. Porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estava doente, você me visitasse. Você fez alguma coisa? Quando eu estava preso... Deus precisa disso? Não. De eu ir visitar ele, de eu dar comida, de eu dar arroz, de eu dar feijão, de dar água. Deus precisa disso? Fala até de Paulo, quando Paulo estava preso, que alguém foi visitar ele, né? Aí ele falou assim, mas Senhor, eu nunca fiz isso para o Senhor. Ele falou, você fizesse isso para mim quando você fez... Os meus pequeninos. Para os meus pequeninos. Estava fazendo para quem? Para ele. Para mim. Olha o perigo do pecado. Não é? Olha o perigo do pecado. É isso que nós temos que ter em nossa mente. Eu estou falando fora da lição, mas é tudo da lição, né? A interpretação é da lição. Agora vamos aqui, a introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente, aos nossos aspectos hereditários. O que ele está dizendo? Tem pessoas que assim, a gente não precisa confessar o pecado, porque isso não é coisa que atinge a Deus. Isso é coisa de que acontece na vida do homem normalmente. Então tem pessoas que pensam assim. Lá fora nem ocorre esse pensamento, porque eles sabem o que é pecado, eles só conhecem aquilo que eles fazem, não sabem o que é santidade, e quem não conhece santidade não sabe o que é pecado. Né? Então, mas dentro daqueles que se dizem cristãos, tem alguns que pensam, isso não faz mal. O que não faz mal? É alguma coisa de que ele tem dúvida, ou quem está falando com ele está mostrando, e ele quer justificar que não precisa aquilo. Quando ele faz um erro pequeno, ele fala, isso não tem importância, isso não é pecado, isso faz parte da vida. Por exemplo, você quer ver uma coisa que acontece bem isso? Quando a pessoa no comércio engana um outro para vender crente, tem isso ou não tem? Tem. Mas isso não faz parte do dia a dia. Se eu não fizer assim, o meu concorrente faz e eu. Não é? Isso não tem importância para quem está dizendo. Né? Então tem importância sim. Nessa lição, veremos que a Bíblia, eu ponho grande aqui, aí não fica tudo na tela. Veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação da Bíblia é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado e abandonado com evidência de arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Então, o que ele está dizendo? Você não subestima o pecado. Não diga que aquilo que é pequeno não tem importância. Não tem importância, porque não existe pecado grande nem pequeno. Por que não existe pecado grande nem pecadão? Que pecado tudo é pecado. Tudo pecado. Não. É isso, mas tem uma forma de explicar. Por que não existe pecado nem pecadão? Porque quando eu faço uma coisa que é pecado, ela só é pecado
Porque ela está em contraposição a quê? A Deus. A Deus. Nós falamos agora há pouco. A Deus, não? Agora tem uma forma mais velha. Nós falamos agora há pouco. Afronta a Deus. Hã? Afrontar A quem? a Deus. Não, eu falei agora há pouco. Nossa. A lei. O que eu tenho que fazer na vida para chegar em Deus? Santidade. Santidade. O que é pecado? Pecado é um erro contra a santidade de Deus. Não é? Então, quando eu faço um pecado, eu não sei se é pecadinho ou pecador, por quê? Eu conheço o tamanho da santidade de Deus. Não. Então, quando eu faço uma coisa, eu vou comparar com o quê? Não tem o que comparar, entendeu? Quando você erra no mundo aí o juiz fala, bom, você precisa ficar 17 anos, 3 meses e 5 dias preso. É assim que é a sentença? É. 17 anos, 3 meses e 5 dias preso. Por quê? Aquilo foi a quantidade de erro que eu pratiquei em relação à lei. Foi isso que ele quer, por isso que ele dá os dias. Agora, quando eu ponho o pecado, com o que eu comparo para saber a santidade de Deus? Mas não conhece assim. Não existe comparação. Não existe. Então, quando você pegou, pronto. Não existe comparação. Não existe pecadinho e pecadão. O pecado que eu fiz quando eu morei com a senhora é o mesmo que eu matei 10 pessoas. Tudo é pecado. As consequências são diferentes. Mas o pecado diante de Deus é o mesmo. Eu murmurei, eu fiz uma calúnia com a senhora e o outro matou 10 ladrões. Os dois têm o mesmo pecado diante de Deus. Agora, as consequências são diferentes. E Deus tira as consequências? Não. Nós vamos estudar aqui. Ele deixa ali, né? Vamos ver então agora o primeiro ponto, a confissão do pecado. Definição. O verbo confessar da palavra hebraica e dar aparece como jogar. Iada. É o sobrenome da minha mulher, né? Hã? O sobrenome dela é ele. Iada? Dela é Iada. Assim? Desse É jeito? isso, ADA, só que dela tem CH, aí é só H. Que engraçado, não tinha falado isso. É apaixonado. É o sobrenome da Anaí. É o sobrenome dela. Aparece como jogar. Aqui ele dá uma porção de explicação aqui, dizendo que o que é confessar. O que é confessar? Vou falar para nós. Vamos lá. O que é confessar? Confessar é... Confessar é o ato de eu esclarecer alguma coisa para alguém, ou objetar alguma coisa para alguém. Quando eu falo com você, eu estou confessando. Por quê? Eu estou falando com você me referindo a um ato. Então eu estou confessando, estou explicando para você, estou confessando. Ou então você tem uma postura e falou alguma coisa e eu vou me opor a isso que você está falando. Isso também é uma confissão. Por quê? Eu estou fazendo um esclarecimento do meu pensamento, do que eu penso em relação ao que você falou. Eu estou confessando o meu pensamento que é contrário ao que você está falando. Isso é confessar, né? Mas a gente pode também se enganar de confessar, pode ser... Ai, esqueci, estou vendo. Você estava falando ali, eu estava me lembrando da palavra e agora esqueci. Deixa pra lá. Então isso é confessar, né? Aqui tem muita explicação. Se você Não, de der. argumentar. Argumentar. Não parece que a pessoa vai argumentar com outra. Isso, Argumentar com outra em relação ao assunto. Só que a argumentação normalmente tem ideias iguais. Você pensa uma coisa, eu dessa mesma coisa penso quase igual a você, tem alguma diferença. Agora, quando eu estou confessando a você o meu pensamento, é bem contrário ao que a pessoa está falando. Ah, o contrário. É o contrário. O contrário total, né? Então é isso. Eu acho que tem muita explicação, mas é muito conhecimento de grego, não sei o quê. Para nós isso aí é o suficiente, né? Esse é o nosso objetivo. Agora, a confissão bíblica do pecado. O ensino bíblico geral da confissão do pecado traz a ideia, olha, de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende deste ato. Então, o que é a confissão? A confissão é que eu reconheci o pecado. Eu reconheci o pecado.
Eu fiz o pecado e não é falar assim, isso não é pecado. Não. Eu fiz e reconheci o pecado. Quando eu reconheci, aí então eu vou expor ele para Deus. Aí eu estou confessando. Eu vou expor isso para Deus. Deus, eu pequei, tal, assim, pedindo perdão. Né? Então, essa é a confissão segundo a Bíblia. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que poderia viver verdadeiramente enquanto de oração e comunhão com Deus. Então, por que eu confesso? Eu confesso porque é a única maneira que eu tenho para viver uma vida abundante em comunhão e receber as bênçãos de Deus. O que é vida abundante? Paz. Hã? E paz? Não, vida abundante é uma vida que eu tenho um bom relacionamento com Deus, com a certeza de que Ele me ouve e um bom relacionamento com o meu próximo. Seja ele crente ou não. Isso é vida abundante. Eu chego na igreja, tenho amizade com todo mundo, eu converso com todo mundo. Paulo fala assim, se depender de vós, quer dizer, se depender de mim, eu tenho amizade com todo mundo. Agora, se eu tenho inimigos, não depende de mim. O meu coração não tem inimigo. Meu coração não tem inimigo. Agora, se ele é meu inimigo, é o coração dele. O meu coração não tem inimigo. Isso é vida abundante. Eu vivo satisfeito com tudo. Eu aceito tudo que Deus me dá de boa maneira. Pode doer. Eu sou humano, eu sou fraco, eu sou falho, eu tenho a natureza pecaminosa. Pode doer, não pode? Aí o pastor chega assim, para você. Oh, meu Deus do céu, fica aborrecido e tal, né? Mas mesmo ele fica aborrecido e tal. Eu posso sentir a dor. Mas eu aceito aquilo como o quê? Como uma correção de Deus para melhorar a minha vida. Eu aceito isso. É uma tribulação que eu tenho, mas eu aceito isso como uma orientação de Deus. Isso é vida abundante. O ciclo da confissão do pecado. No ato de confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, o símbolo da confissão do pecado é esse. Quer dizer, o que significa o pecado? O pecado significa para mim de que eu me encontro de forma indigna de estar diante de Deus. Esse é o resultado do pecado na minha vida. Ele chama símbolo aqui, mas como resultado. O resultado na minha vida me faz o quê? Que eu me sinta indigno diante de Deus. Isso não é real? É real. É real. Quando que isso é real e quando que não é real? Quando que isso é real e quando não é real? Eu vou perguntando bastante coisa para vocês, que é por quanto a gente participa, a gente aprende, né? Mas a gente acha assim. Quando isso é real ou não é real? Vida digna diante de Deus. Eu me encontro, como é que ele fala aqui? Eu me encontro, eu me encontro de forma indigna de estar na presença de Deus. A palavra que eu falei no começo... É porque a gente... A palavra que eu falei no começo vai na coisa inteira. Eu vou fazer outras perguntas que é a mesma resposta, não está avisando. Porque quando eu reconheço, né, eu me sinto indigno de estar na presença de Deus, porque eu não estou em santidade. Não estou Pronto, é isso que eu falo, é a santidade. É a santidade. É isso que eu falo. A santidade é tudo na vida do crente. Quando é que eu acho assim? Eu comecei, Deus, e isso acontece, eu falo que já e você ajoelha para orar e de repente parece que dá um calor, né? Quando não fica vermelho, né? Mas dá aquele calor assim de vergonha, sabe? De vergonha, como se eu tivesse feito um erro com uma pessoa de frente comigo. De vergonha, meu Deus do céu, essa vergonha, você está vendo Deus de frente.
Você está se encontrando como? De uma forma indigna. Por que eu me acho de forma indigna? Porque a santidade de Deus está sendo confrontada com o meu pecado. É isso. Estar na presença de Deus, tudo que representa é santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o símbolo do pecado é isso. O resultado disso na minha vida é que me deixa afastado de Deus. É assim que acontece na vida da gente. Quando eu vou pecando, o que vai acontecer entre eu e Deus? Afastamento. Um afastamento. Vai criando um abismo. Isaías disse assim. Ele disse assim, de que os vossos pecados criam um abismo entre você e Deus, de maneira que você não pode ver o seu rosto. É exatamente isso. Isaías diz assim. Quer dizer, o meu pecado cria um abismo entre eu e Deus, de maneira que eu não consiga ver o seu rosto. Isso é o símbolo do pecado em minha vida. Então, um arrependimento sincero e em confissão busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. É por isso que existe a confissão. Quando eu estou nessa situação, o que eu faço? Eu vou chorar só? E agora eu não posso ver a presença de Deus. Não. O que eu preciso fazer? Olha que interessante, gente. A palavra de Deus é uma coisa tremenda. Quando você sente vergonha, quando você se sente indigno de estar na presença de Deus, por que você sente? Por que você sente? Porque a santidade de Deus está confrontando com o seu pecado. Mas quem é que me fala isso, se eu pequei? Se eu estou em pecado, quem é que me fala isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu sou filho de Deus, eu tenho Espírito Santo. Quando eu pequei, não é que Deus quer mais saber de você. Não. Eu pequei. O que o Espírito Santo faz? Sila, você errou, Sila. Você errou. Meu Deus, é verdade, eu errei. Pronto. Me vem aquele pesar. Por quê? Porque o Espírito Santo viu que a minha santidade não está coerente com a santidade de Deus, com o que Deus espera de mim. Então, quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, é porque eu sou filho de Deus. Porque se não for, ele fala? Não. Nem fala. Nem fala. Agora, quando ele me fala, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Confessar, arrepender, para buscar o perdão. Porque não é só confessar. Nós falamos com ele, agora nós vamos introduzir mais uma informação. Não é só confessar, porque eu posso chegar diante de Deus e confessar com palavra bonita, com gesto agradável, de uma maneira esplendorosa, de uma maneira elegante aqui no púlpito, falando com os irmãos, fazendo um discurso aqui emocionado de confissão. De boca para fora. Mas e o arrependimento? E o arrependimento? Agora, sabe que arrependimento que é esse? É o arrependimento sincero. Por quê? Existe arrependimento que não é sincero, Senhor? Existe. Existe arrependimento que é aqui, ó. Sai daqui, ó. Uma boa cabeça, uma boa linguagem, eu estou arrependido. Escorre até coisa nos olhos. Agora eu me lembrei de uma coisa. Hoje de manhã eu fui na casa do meu filho, né? E a minha netinha fez 1 ano em março. 1 ano em março. Não fala nada ainda. Só eu entende tudo. Zé já faz isso, ela. Zé quer que ela entende tudo, mas não fala nada. Aí o Daniel falou assim, pai, quer ver que engraçado? Zé, faz cara de choro. Eu não aguentei isso dentro de mim. Ó, o pai parece se desmanchando. O pai está se desmanchando. Tem 1 ano e 2 meses, gente. Já sabe fazer. Faz cara de choro. Minha mulher filmou. Agora faz cara dele aqui. Como é que pode isso? Não fala, mas tem. Não fala, mas sabe fazer
Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Pecado. Natureza pecaminosa. É, que é mentira, né? Fazer a mentira. A natureza pecaminosa. Sabe fingir. Sem ela saber, ela finge. Ela faz hipocrisia. Você está vendo? A gente acha graça, mas é sério. Mas isso é o que pode acontecer. É o arrependimento, mas é o arrependimento intelectual. O arrependimento programado, o arrependimento falso, hipócrita, enganoso, prejudicial. Tadinho. Esse é o arrependimento que Deus não recebe. Esse arrependimento, normalmente, é um arrependimento que é uma... Não é arrependimento, é uma frustração do resultado. A gente tem um nome, eu não me lembro agora como Uma euforia, né? Uma euforia no momento. A pessoa quando remorso. Remorso. O remorso é arrependimento? Não é. Não é. Por quê? O remorso você ficou triste por causa do resultado. Você analisou o resultado, né? Eu queria que o Arnaldo ficasse doente e ele morreu. Meu Deus do céu. Aí está remorso. Desculpa, Arnaldo. Mas então você pode explicar o que é o remorso? É isso. Você ficou enganado com o resultado. E o arrependimento? O que é o arrependimento? Sincero e não pecar mais, não Eu praticar fico mais. arrependido pelo que eu fiz. Pelo que desejou, no caso. Pelo Isso. seu desejo. Aí se arrependeu. Isso. Eu fico arrependido pelo que eu fiz de acordo com o que eu tenho, a relação que eu tenho com Deus. O resultado foi bom. Eu menti para o Arnaldo e falei que estava ruim, ele me deu 100 mil reais. Nossa! Agora vamos bater, agora eu estou rico, né? Não te vi. Ele me deu 100 mil reais. Só que eu me arrependo, porque não é isso que Deus quer de mim. O resultado foi bom, mas eu arrependo porque o resultado foi ruim. É isso que Deus espera como confissão. A confissão não é palavras, a confissão não é gesto, a confissão não é retribuição. Eu fiz uma coisa errada para uma bela, agora eu vou dar um presente para ela. Não! Não é isso. O que Deus espera é o arrependimento do coração, porque você tem um relacionamento com Deus e fez alguma coisa que não agrada a Deus. Esse arrependimento aí que você teve dos 100 mil reais, você se arrependeu. Devolveu os 100 mil? Não, você se arrependeu, mas no caso, se for um arrependimento sincero, você tem que ir lá no Arnaldo, devolver o dinheiro, né? A ação. É isso. É a ação junto. O juro de poupança. E dizer, olha, eu menti, disse que estava precisando, mas não estava não. Está aqui seu dinheiro, meu irmão. Tá O aqui. juro de poupança. E você tocou uma coisa importante. Isso que você falou é muito importante, sabe por quê? Porque muitas vezes, foi uma coisa muito excelente que você falou, porque quando o resultado é errado, a pessoa tem o remorso, que não é arrependimento. Mas quando o resultado é bom, ele se arrepende, Mas não conserta. mas às vezes faz uso do resultado. Mas não adianta. Não é? Joga na loteria, ganha e depois pede perdão. Valeu a pena? Não é? Isso está correto? Mas ele não pediu perdão? E ainda por cima ainda dá autismo. Ainda tem. Da loteria. Então ele pediu perdão, mas ele pediu mais perdão usando o resultado do pecado. Da oferta de E o amor. resultado do pecado é pecado. Se eu estou usando o que eu ganhei no pecado, é pecado. É isso que Deus quer. Então, o arrependimento sincero é um conjunto de atitudes. Não é só uma palavrinha que Deus me perdoa, meu Deus, que eu prometo que não faço mais nada. Não é só Olha, isso. também o que acontece muitas vezes Ela também. tem um Vamos supor. conjunto de ações que tem que ser concomitante com o que você está falando, tem que ser um resultado, uma confissão sincera e coerente com as coisas que você está fazendo. Aí sim, Deus perdoa. Né? E quando você não ganha também, quando você joga na loteria e não ganha também, Continua a mesma Aí você pede perdão porque o resultado não deu certo. Né? pedir perdão porque jogou. Porque jogou, lógico, então precisa dele. Se Esse perdão normalmente é perdão. pessoal. Se perdeu. Mas o se dinheiro pedir perdão pensando porque não ganhou, aí Ele pegou do mesmo jeito. Aí O é perigo do remorso. perdão não confessar.
os males do pecado não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão do pecado não se trata apenas do ensino judaico, mas cristão. A Epístola de João, embora com a necessidade de se confessar o pecado, deixar e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhantemente ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os pecados diante de Deus. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Então vamos falar bem rapidinho nesse aqui. Os maus pecados não confessados. Quer dizer, o pecado não confessado é aquele que é praticado e a pessoa, por si só, muda. Ele muda. Eu fiz aquilo, não vou fazer mais. E não faz mais. Mas não confessou. Ele está perdoado? Não, que ele não confessou. Não, que ele não confessou. O pecado só é perdoado quando a gente, embora Deus sabe tudo, quando você fala para Ele de que você reconhece que errou e que quer mudar de atitude. Mas o pecado não confessado, ele não só não é perdoado, como ele vai ter resultado. Não é julgado, embora a necessidade de alcançar o perdão. Por quê? O pecado que não é confessado, ele normalmente não é abandonado. Ele não é abandonado. Então a pessoa errou por uma atitude. Por que ele não é abandonado? Porque ele se arrependeu daquilo de uma maneira mais intelectual do que espiritual, do que amorosa. Então ele não vou fazer mais isso. Mas essa atitude dele foi humana, não foi espiritual, foi uma atitude humana. E a atitude humana tem muito pouca força na vida espiritual. Então, como ele não confessou aquilo, não alcançou o perdão de Deus, ele pode, em uma outra circunstância, fazer o quê? Cometer aquele pecado outra vez. Por que ele vai cometer? Porque como ele não pediu perdão do primeiro, o Espírito Santo não está dando a ele força para vencer aquilo. Por isso ele comete outra vez. Então, quando eu faço a minha confissão diante de Deus, corretamente, como nós estamos falando, Deus me ajuda, o Espírito Santo vai me dar força para que eu não cometa aquilo outra vez. Então eu vou fazer o quê? Abandoná-lo. Eu vou abandonar. Mas como que o Espírito Santo dá força? Então ele dá força, dá uma forcinha para isso, uma forcinha para aquilo, uma forcinha para aquilo, uma forcinha para aquilo, uma forcinha. É assim que o Espírito Santo faz? Não. Ele dá força total. Mas quando eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma fraqueza de bebida, me arrependi de uma maneira sincera. Eu confessei o meu erro, falei com Deus, Ele viu meu coração e Ele vai me dar força. O que Ele vai fazer em mim? Me dar força para aquilo. O que Ele vai fazer? Fazer você se arrepender. Eu me arrependi já. Eu me arrependi da maneira bíblica e pedi o perdão. Como é que Ele vai me dar força para não ter aquilo? Eu quase falei a resposta. Ele vai lembrar você. Aparecer uma outra oportunidade, vai te lembrar. Ele vai tirar de mim o desejo. De fazer, não. Ele vai tirar de mim o desejo. As três coisas que nós falamos, lembra? Pensamento, desejo e ação. Então, eu não vou mais ter desejo de beber. Quando eu vejo bebida aqui, para mim não representa nada. Se facilitar, me dá nojo, eu não quero saber. Ele tira de mim o desejo, a força que ele está me dando para resistir aquilo. A vida de prostituição, que é uma coisa tão comum hoje em dia, a pessoa se entrega, ele continua sendo homem, ele deixa de ser homem. Ela continua sendo mulher, ela deixa de ser mulher. E por que não faz mais? Porque Deus tira o desejo. O desejo de fazer aquilo daquela forma,
prostituída, não tem mais no coração. Então, como ele me tira o desejo, o que eu fiz com aquilo? Abandonei. Né? Você vê como as coisas se apresentam para a gente? É isso que nós vamos buscar de Deus. Deus me dá força, Senhor. Eu faço aquilo, mas me dá, eu não posso, eu não resisto àquilo, me dá força. O que ele vai tirar? Tirar de mim o desejo. A minha cabeça está me mostrando que eu não devo, que eu não devo. O meu espírito está me falando, Cila, você não pode, Deus é melhor. Você não... É verdade, mas o meu desejo está aqui aguçado, então ele tira o seu desejo. Pronto. Agora você não pensa mais, você não deseja mais, você não executa mais. Né? Isso é perdão. Isso é graça. Isso é favor de Deus. Vamos olhar rapidinho. As consequências do pecado de Adão e Eva. Agora, quando que eu não consigo fazer isso? Isso que nós estamos falando. Quando que eu não consigo? Eu não consigo fazer isso quando eu faço o que com o meu pecado? Escondo. Oculto. Quando você oculta seu pecado, não tem solução. Só vai ter solução se um dia Deus trouxer e te confrontar com uma coisa grave. Aí você, se você se arrepender, Deus faz. Mas Deus pode fazer isso. Se ele vê que você está pecando e está ocultando e está aquilo ali, ele pode trazer uma coisa grave. E como é que a gente oculta? De várias formas. Você oculta. Esquecendo. Você oculta. Não falando. Você oculta, querendo pagar o pecado. A gente às vezes quer pagar o pecado. Tem jeito de pagar o pecado? Não tem, mas às vezes a gente quer. Então, mas como é que a gente quer pagar o pecado? Fazendo um favor. Sabe? Eu pequei contra você, aí eu vou lá e faço um favor para você, Carlos, faço isso aqui, dou oferta, ajudo o necessitado, faço um serviço beneficiante, venho a limpar a igreja, e não sei o que, sabe? É o íntimo da gente querendo pagar o pecado. O pecado você não confessa, você está, sabe, se não fazia nada na igreja, agora vai fazer tudo sozinho, é porque está escondendo alguma coisa. A gente não fala isso? Fulano está fazendo isso, então quer esconder alguma coisa. A gente não fala isso para a pessoa? Quando a gente tem uma atitude um pouco diferente? É exatamente isso. Isso é ocultar pecado. Não estou falando que esses serviços são. Estou dizendo que a gente, às vezes, quer ocultar o pecado assim, fazendo uma outra coisa benéfica, boa, bondosa, elogiável, aparente, para ocultar uma coisa que não é real, que não pode ser ocultada. Né? E isso aí existe precedente? Existe. Quem? Vamos falar muito que agora uma coisa vai bem de frente com a minha ali, não tem gente enganar. Eu me enganei, agora não tem jeito, né? Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Esconderam. Quando Deus falou, Adão! Onde você está? Ele ficou onde? Por que se escondeu? Adão! Eu quero te ver, Deus fazer, eu vou mostrar para você de que eu vi seu pecado antes de você fazer. Chegou na sua vida. Adão, o que você fez? Senhor, eu ouvi o Senhor chamar, mas eu estava nu, por isso me escondi. Né? O que é o nu dele? O pecado que ele já reconheceu. Né? O Senhor me chamou, eu estava nu, por isso me escondi. O que você fez? Aí veio o humano, né? Eu fiz por causa da mulher, e ela fiz por causa da cobra, e eu fiz por causa do diabo, e todo mundo joga o outro, né? E todo mundo pegou na lista, né? Na lista, todo mundo teve sua participação, né? Todo mundo tem participação, e um joga o outro, né? O diabo não pode ninguém, não tem jeito. Né? Adão pegou porque viu a situação e não interviu, né? Isso, então, isso é a consequência do pecado. E Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, que nós falamos, né? Além disso, os primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente perfeito, como é o ambiente que eles viviam junto de Deus. Por isso, na vida de Adão e Eva, as consequências trágicas do pecado. Esse é o que eu queria falar. As consequências trágicas do pecado. Então, você pode esconder o pecado, mas você esconde de quem? Só do povo, porque de Deus não esconde nada. Então, o seu pecado maior, às vezes você peca contra o irmão também,
Mas o seu pecado maior não é contra Deus? É. E dá para esconder dele? Não. Então você vê, a vida humana, o coração do homem é tão enganoso que ele pecou contra Deus, sabe que Deus viu e está tentando enganar o irmão. Não adianta enganar ele. Você não pecou contra ele, você pecou contra Deus e ele viu. Ele está lá igual um telãozinho. E ele sabe. Mas você está tentando enganar quem? As pessoas que estão à sua volta. E assim mesmo, né? A igreja, as pessoas à sua volta. Mas esse pecado que você cometeu com as pessoas pode trazer a você consequências, que é o resultado do pecado. E às vezes você tem consequência, você diz assim, às vezes o homem, né, tem consequências do pecado, ele sabe, Deus sabe que foi Deus que deu, e as pessoas que estão em volta também estão sabem. seguindo ele, não sabem por quê. Não é isso? O pecado que ele tem teve um resultado e ele está pagando esse resultado, mas as pessoas não sabem por que Deus fazendo. E quando Deus faz isso é porque Deus ama. Ele não quer que ele se perca, não é? O que aconteceu com Adão? Perdeu aquela vida que ele tinha, perdeu a comunhão que ele tinha com Deus, né? Então vamos correr e antecipar. E Davi? Davi também pecou e ficou quietinho, né? Eu sou rei, fiz um erro, fui cobiçar aquela mulher e agora, olha o que aconteceu, e agora o mãe dela, e o mãe dela tinha respeito com o rei, e até quando o rei quis enganar ele, não deu para enganar ele gostava tanto do rei, tinha tanto respeito, que o rei nem conseguiu enganar ele. Como é que faz? O único jeito que é matar. Aí vem aquele ditado que a gente falava, só matando. Não tinha, a gente não tinha assuntos que a gente fazia assim. Esse aqui não tem jeito, só matando. Foi o que Davi fez, e matou. Mas ficou oculto por um tempo. Teve o resultado? Teve. Por quanto tempo? Muito tempo. Bastante tempo. Ele ocultou por um tempo, até que Deus falou assim, vou expor seus pecados. Expõe todos os pecados. E a consequência foi por quanto tempo? Toda a vida. Toda a vida, é. Toda a vida. A vida de Adão, a vida de porque foi prostituição, Davi, inteirinha, teve o resultado do caso que ele cometeu. Deus falou assim para ele, olha, eu vou te perdoar, mas a espada não sairia da sua não vai casa. sair da sua casa. Jamais vai sair da sua casa. Isso todo mundo sabe, né? A espada não sairá da sua casa. Olha os filhos dele como foram. Um teve incesto com a filha, aí foi contra ele, tentando matar ele, aí Deus matou, quis tirar o reino dele. Ficou fora, voltou, quando voltou quis tomar o reino dele, ele precisou fugir do filho, porque o filho ia matar. Olha e só dentro de casa, né? Só transtorno durante toda a vida. Aí quando ele estava velho, era para ser rei Salomão, aí veio outro filho, Adonias, que era mais velho, queria tomar o reinado, sentou lá no trono, aí ele precisou sair da cidade dele para outra cidade, o sacerdote ungiu o filho dele como rei, aí esse exército do filho dele, que não devia ser rei, queria pôr um outro exército. Olha o transtorno com a vida inteira. Por causa disso. E Deus fez tudo isso por quê? Porque queria salvar ele. Queria amar a mamãe. Né? Então, esse é a consequência do pecado no corpo. Agora, as consequências do pecado da guerra. Tem mais coisas, não dá para mais tempo de falar. Vou falar isso aqui em 5 minutos só para cá. Confissão do pecado é um caminho de cura e libertação. E restauração. Então, a confissão que nós falamos, como é que ela deve ser feita, e quando ela é sincera, quando ela não é, existe uma maneira bíblica de fazer. Quando isso é feito, é Deus permitindo a nós o quê? A oportunidade, louvado seja Deus, porque nós pecamos muito, né? Nem sempre a gente está tão assíduo assim de pedir perdão, mas nós pecamos muito e Deus tem misericórdia de nós. Tudo isso que aconteceu depois do pecado, todas as consequências, tudo que aconteceu são consequências que Deus não tira, mas que Deus nos dá força.
Deus nos dá força para reconhecer isso, passar as consequências e voltar a ter comunhão com Deus, restabelecer a comunhão, restabelecer a santidade, continuar na busca dessa comunhão e santidade com Deus para que possamos ser salvos. Então, a confissão não é humilhação. Não. A confissão deve ser feita de maneira humilde, porque tem gente querendo se pôr no lugar de Deus. Tem ou não? Tem. A exaltação é quando a pessoa quer se pôr no lugar de Deus. Quando ele quer ditar as coisas. Quem dita as coisas são Deus. Quem dita as coisas é Deus. Né? Então, isso é uma exaltação. Mas você tem que se pôr diante de Deus com o quê? Com humildade. Com humilhação, para que haja benevolência de Deus na sua vida, para que Ele perdoe seu pecado sob a sua confissão sincera e o Espírito Santo te dê força, graça, poder, para que você não volte a cometer aquele pecado. Esse é o caminho de restauração, que nós precisamos passar por ele. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, Ele falou: Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Temos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo de forma a perdoar. Pecado é uma prerrogativa de Deus, pois por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Então, você vê quantas vezes Deus fez isso. Jesus fez isso com a mulher pecadora, falou: vai, não pegues mais. Que sacrifício que ela precisou fazer? Nenhum. Ela só se pôs em diante dele com humildade, esperando que o castigo das pedradas viesse sobre ela, matasse ela e pronto. Não tinha o que fazer, né? Mas ela se pôs diante de Deus com esse espírito. O que Deus teve misericórdia dela? Mostrou para aqueles lá, falou: atira a primeira pedra quem não tem pecado. Nesse, a gente fica pensando assim, mas será que não teve nenhum ousado que pegasse a pedra para tirar? Não. Por que não teve? Porque ele trouxe a lembrança de cada um pecado, os pecados, né? Por quê? Porque Jesus, naquele momento, ele trouxe a lembrança de cada um. E Isso todo mundo tem pecado. Isso que é interessante. Aí cada um relembrou do pecado. Quando ele falou assim, atira a primeira pedra, sabe quem fez? O Espírito Santo mostrou na cabeça de todos eles: eu tenho pecado, eu também tenho. Né? O Espírito não sei se fizeram no bolso, se deixaram lá dentro. Saltaram. Mas se você ver, o Espírito Santo atuou neles. Mas eles eram incrédulos. Como é que o Espírito Santo atuou? Como é que o Espírito Santo vai atuar no coração do incrédulo? O Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele pode atuar. O Espírito Santo é Deus. Não é em qualquer lugar. E segundo, nós servimos a um Deus que não ocorre com mais ninguém isso. Não ocorre com ninguém. Deus, o nosso Deus, é o Deus que cria circunstância. Quando Ele quer realizar uma coisa, Ele cria uma circunstância que vai ocorrer para que ocorra aquilo que Ele quer. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Ninguém faz isso. Né? Então, Deus, por esses momentos que ocorreram, o Espírito Santo entrou no coração deles e mostrou que todos eles tinham pecado. E o que Deus falou para ela? Vai e não peques mais. Só isso. E com Davi, também Deus perdoou. Deus perdoou Davi de tal forma que manteve ele na linha genealógica de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é um descendente de Davi, manteve ele na linha genealógica de Jesus Cristo e deu ao filho dele o maior poder de reinado que teve até hoje no mundo. A maior glória e graça de reinado que teve no mundo. Então, agora, quando nós fazemos a nossa confissão de pecado, por que nós somos perdoados? Nós somos tudo estão soltos. Por que nós somos perdoados? Deus nos ama.
Porque Deus nos ama. Porque tem o arrependimento, né? Não, nós somos perdoados porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que nós cantamos ele. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Porque ele morreu, derramou o seu sangue e está lá do lado do Pai. Pai, o Ciro errou outra vez, Pai. Perdoa ele por mim, Pai. Por mim. Tá lá. Perdoa ele. Aí Jesus, Deus, por intermédio dele, perdoa o meu pecado. Né? Até a gente usa a figura assim, que Deus quando olha para mim, os Carlos ali, quando ele está ali, que Deus está olhando para ele, Jesus Cristo está aqui no meio. Então, Deus vê ele através de Jesus Cristo. É assim que Deus vê nós. Por isso que toda oração tem que ser em nome de Jesus, né? Porque é ele que é o advogado. Isso. Então, como ele morreu e derramou o sangue dele, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, Deus, o Pai, me concede perdão porque ele pôs o seu sangue sobre mim. Ele me perdoou. Sila, eu vou te perdoar. Não erra mais. O Espírito Santo me leva até ele e ele intercede por mim junto ao Pai. Por isso que nós somos perdoados. Porque se não tivesse Jesus Cristo, o que ia acontecer com nós? Pecou, morreu. Pecou, morreu. Nem nascia. Né? Ia nem nascer, né? Então, alcançando a cura e restauração. O texto obras missão lembra que o pecado é decidir a plena jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho de humildade e correção do pecado, vive uma vida mais leve. Então é isso. Quer dizer, quem deixa isso, quem se humilhou quando pecou, confessou com arrependimento sincero, alcançou a misericórdia de Deus, teve a sua vida restaurada, estabeleceu sua comunhão, renovou sua santidade, agora ele tem uma vida leve, abundante. Agora ele tem uma vida abundante. Eu tenho amor de Deus, eu tenho paz com Deus próximo, e com todos. Eu tenho alegria até no sofrimento. Paz com Deus e com todos, né? Porque o que Paulo falou? Quem me separará do amor de Cristo? Ninguém. A forma, a nudez, a profundidade, a largura, a altura, nada me separa do amor de Cristo. E o que é isso? Isso é vida abundante. Né? Quer dizer, ainda que eu tenha sofrimento, passe por morte, passe pelo que for, a minha vida é abundante. Porque prosperidade não é quantidade de dinheiro. Isso é bem terrível e às vezes necessário. Prosperidade é o aumento de comunhão com Deus. É você possuir, ser possuidor de dons espirituais e de virtudes espirituais. Isso é prosperidade. E a maior virtude espiritual qual é? O amor. O amor. Porque o amor é que promove, o que cria as condições e a possibilidade para que você exerça tudo aí. Por isso que Paulo falou assim, lá em Coríntios ele fala assim, ele fala muito sobre o amor, depois ele fala assim, no fim ficarão três coisas. A fé, a esperança e o amor. Como? A fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior deles é o amor. Amor. Amém? Amém. Isso é a lição de hoje. Agora, para mais, leia a lição e ore, porque é uma lição muito bonita, não é? Leia mais ela em casa e ore, que Deus ainda traz mais coisas, muito mais coisas, mais profundas e mais satisfatórias para vocês. Tem gente que peca e quer esconder. Por que eu? Aí, grava aqui. Rapaz, olha só. Que legal, né? Vai lá, entrega pra ele. bom, né? Peraí. Grava aí. Vou ter filhinho. Olha só, Que bom, né? Coisa, gente.